Oi, pessoal, boa noite. A gente vai só aguardar uns 5 minutinhos até todo mundo entrar e depois a gente inicia. Tchau. Até lá. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Luísa, eu sou a atual presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da UFG. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Bom, primeiramente, se você fez a sua inscrição esses dias, eu peço que você olhe a sua caixa de entrada, a parte de promoções, principalmente no Gmail, e também olhem a lixeira para confirmar o recebimento da sua confirmação de inscrição. É muito importante porque através desse mesmo e-mail a gente vai enviar informações sobre o seu certificado. Então é importante que você confirme se você recebeu esse primeiro e-mail, porque se você recebeu o primeiro, você receberá o próximo, inclusive o certificado. Então confirme isso. Se você não receber, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso Instagram, Twitter, ou até mesmo pelo nosso e-mail, que eu vou disponibilizar aqui nos comentários. Outra coisa que eu queria avisar para vocês é sobre os produtos do Carivivo. A coleção desse ano ela tá lindíssima, tá super organizada, o tema ela é minimalista e você não precisa ser de RI para você poder comprar. Então, eu vou deixar aqui também o link do nosso Instagram com todos os produtos e você já pode pedir e combinar com o nosso financeiro sobre questão de pagamento, pode parcelar no cartão, boleto, a forma que você preferir. E a gente pode confirmar também com você a questão da entrega. Qual você prefere? Se vai ser na sua casa, se você quer que manda para outro lugar, por correio, por Uber. A gente sempre confere isso com você. Então, inclusive, o prazo para pedido já está acabando, acaba dia 31. Então, é muito importante que você não esqueça de pedir. Bom, para iniciar, eu gostaria de apresentar hoje o Paulo Menechelli, que vai falar sobre o filme Joshua, que trata sobre as relações China e Hong Kong. O Paulo Menechelli, ele é doutorando em Relações Internacionais na UNB e a sua pesquisa tem como foco a diplomacia cultural da China
em especial o uso do cinema como instrumento de soft power cultural chinês. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais, o LANG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oi, Paulo. Olá, tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. A gente estava até conversando um pouquinho antes, muito legal poder participar desse evento, que está sendo incrível. Eu assisti os outros dias também, acompanhei as apresentações da professora Débora e da professora Cristina, que foram maravilhosas. E, e agradeço pelo convite, agradeço por toda a preocupação do pessoal do Carivimo, em nome da Maria Heloísa, que ficou o tempo todo me ajudando, mandando mensagens, com as orientações todas. Esse momento de transição para o virtual está sendo um aprendizado para todo mundo ao mesmo tempo, mas muito legal poder estar em Brasília e participar desse evento da UFG. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Paulo. Muito obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a minha fala. Eu preparei uma pequena apresentação para vocês. Assim, deixa eu só falar 2 segundinhos um pouco da minha pesquisa. Até eu estava ouvindo você falando da minha pesquisa, que é focada no cinema da China e tudo mais, no uso do cinema como instrumento de soft power, de diplomacia cultural. Então, assim, eu assisti as apresentações das professoras e fiquei pensando na questão do cinema enquanto instrumento de poder e tudo mais. Eu achei muito legal o jeito que elas usaram o cinema e usaram a pesquisa delas para abordar os temas tratados os temas que o filme suscita. Então, o caso da 13ª emenda, a questão racial, o debate sobre a democracia e tudo mais. No dia seguinte da professora Cristina, o debate sobre também a democracia, enfim, os percalços todos pelos quais a gente passou e vem passando e está passando durante esse período todo. E partindo, então, do filme para fazer uma análise enfim, de política externa, política interna, política doméstica, no caso do Democracia em Vertigem. A minha pesquisa, o foco principal, eu estudo desde do mestrado a diplomacia cultural chinesa, então essa integração entre cultura e relações internacionais. Como a cultura pode ser usada como instrumento de poder, e não necessariamente poder no sentido de que alguém vai se sobrepor a outro, poder também no sentido de não precisa, né, pode ser win-win, todo mundo pode ganhar, o aumento do conhecimento mútuo pode trazer benefícios para todos envolvidos nessa relação e tudo mais. E então eu queria aproveitar minha fala, eu dividi ela em 3 partes. A primeira dela, a primeira dessas partes é para falar justamente sobre o cinema nas relações internacionais. Então eu queria aproveitar esse público que é de muita gente interessada. Então esse tipo de evento é muito legal para isso, né? O CineRI. Então, para pensar filmes, tanto como alegorias das relações internacionais ou das relações domésticas. Então, os filmes, eles suscitam debates que a gente pode jogar as teorias de relações internacionais para analisar isso. A gente pode usar, eu não sei se todos conhecem, mas a professora Cynthia Weber, ela tem um livro muito legal em que ela fala das teorias de relações internacionais e ao final de cada capítulo ela sugere um filme que ajuda a entender aquela teoria de relações internacionais. E ela explica isso porque ela diz que as teorias de relações internacionais, elas são historinhas. Então, é a historinha da Guerra do Peloponeso, Tucídides, para explicar a questão, sei lá, mais do realismo, a questão dos 14 pontos de Wilson e toda a questão de evitar a guerra para explicar o liberalismo, e dá para pensar na paz eterna, democrática, dá para fazer 1 milhão de análises, mas elas são sempre historinhas. Não diminuindo, né? Historinhas no sentido narrativas. E ela diz que, nesse sentido, o cinema ajuda muito a gente a pensar teorias, porque o cinema também, ele é uma narrativa. Então, a gente pode usar os filmes como alegorias e como espelhos de situação que a gente quer pensar. Mas o cinema também tem outra dimensão, que é uma dimensão de
de impactar na realidade. O cinema, ele pode ser tanto espelho da realidade, então ele mostra a realidade, a gente pode olhar ali para buscar elementos da realidade, mas ele impacta na realidade, ele impacta no modo como a gente pensa as relações internacionais, como a gente pensa os outros países. Então, eu queria aproveitar esse primeiro momento para falar um pouco disso. Eu tenho sempre buscado tratar um pouco dessa parte mais teórica, porque eu sei que nos cursos de relações internacionais, no geral, nos manuais principalmente, né, essa parte de construtivismo, os pós-estruturalismos ficam muito no finalzinho, e quando está todo mundo cansado, já não está mais indo. Então, assim, eu queria aproveitar para falar um pouco dessas perspectivas de análise de relações internacionais usando o cinema. Disso eu vou falar um pouco, para a gente já entrando no tópico do filme, eu vou falar breve, porque teoria é sempre um tema mais árido, mas eu quero aproveitar esse momento. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a história de Hong Kong, porque é difícil tratar do momento atual sem ter um pouco de dimensão histórica do que está, né, de Hong Kong. É preciso fazer um breve, eu quero que seja breve mesmo, porque eu quero me dedicar ao filme com mais volume. E aí a gente chega no filme, tá? Vai dar tudo certo e vamos que vamos. Eu vou colocar minha apresentação. Eu não vejo vocês, não vejo ninguém. Essa parte é a parte chata das aulas virtuais. Mas façam perguntas aí no chat. A Maria Luísa disse que vai recolhendo, depois vai me falar. Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Se a gente estivesse numa sala de aula, eu pediria com muita ênfase para vocês me interrompessem. Eu adoro que me interrompam, porque eu não ficar falando sozinho é triste. Mas como a gente não está se vendo, então escrevam no chat, gritem aí, vai dar tudo certo. Bom, eu vou falar então sobre Joshua, Teenager versus Superpower. Primeiro que eu falo que a minha pesquisa sobre o cinema da China e tudo mais, como ele pode ser usado como soft power, eu tenho alguns textos sobre isso. Esse não é o caso aqui, né? O Joshua não é um filme chinês e bem pelo contrário. Então, mas igual, ele nos ajuda a pensar nessa lógica de por que estudar cinema e relações internacionais, o cinema dentro das relações internacionais. Quando eu vou falar sobre isso em sala de aula, eu sempre faço toda uma análise de como os filmes podem falar sobre a realidade, ou como os filmes podem impactar, inclusive, em quem está atuando na realidade. Eu vou falar um pouco disso também, mas o próprio filme, o próprio documentário do Joshua nos permite falar um pouco sobre isso. Então eu coloquei alguns frames aqui, e desculpa a baixa qualidade, eu não sei se vocês sabiam que não dá para dar print screen na Netflix, né? Então você precisa, quando você dá print screen, some o negócio, então você precisa tirar foto com o celular, é bem primitivo o negócio, então às vezes elas estão feinhas, mas enfim, vai dar tudo certo. Logo no começo do filme, o Derek, que é um dos integrantes desde o começo do escolarismo, ele conta como o Joshua se aproximou dele. E aí ele fala, ele convidou para entrar no escolarismo e tal. E assim, a China é uma escuridão em ascensão que destrói tudo em Hong Kong. Então, se você quer enfrentar o Darth Vader, você precisa treinar alguns Jedis. Então a gente tem uma referência clara aí a Star Wars. E olha, né, assim, como a gente, enquanto acadêmicos e acadêmicas de relações internacionais, como a gente vai achar que cinema é uma coisa secundária se os próprios agentes da vida real, do dia a dia, fazem menção e pensam em termos de cinema? Porque, beleza, ele podia estar fazendo só uma analogia, tal, mas assim, quem diz que ele não pensa isso, sabe? De uma forma ou de outra, o Star Wars impactou o modo como ele pensa a realidade. Então a gente não pode desconsiderar o cinema como uma coisa secundária. Tá ali o Baby Yoda só para lembrar aqui. E ele continua falando, o Derek, né? Então ele fala: nós não somos chineses, nós somos únicos. O povo de Hong Kong é de Hong Kong, o Bruce Lee é de Hong Kong. Então, de novo, a referência cinematográfica,
muito presente. O Bruce Lee é uma pessoa que enfrenta as adversidades, a gente também enfrenta as adversidades, a gente não é a China, a gente é diferente e tudo mais. Então, mais algo ali. Na cena seguinte está lá ele, o Derek, com a sua camisa do Capitão América. Então, assim, essas referências todas, a gente precisa levar elas em consideração quando está fazendo análise de relações internacionais. A gente não pode esquecer que é isso, somos únicos, somos de Hong Kong, as referências são mais ocidentais nesse caso, então falamos de Star Wars, tem o Bruce Lee, que é de Hong Kong, e tem aqui o Capitão América também. Então, assim, essa questão do cinema, dessas narrativas, elas estão muito presentes no documentário. Não por acaso saiu esse review no New York Times, e aí até o nome né, o review sobre o Joshua Teenager vs Superpower, uma guerra que não é ficção. E aí o primeiro parágrafo, eu até assinalei ali, diz assim, Joshua, tem 3 coisas que qualquer filme de ação precisa: um herói valente, um inimigo poderoso e um título chamativo, que chama atenção. Que se trate de um documentário torna a história ainda mais envolvente e preocupante do que se fosse só uma ficção. Então, essa questão da ficção, dessa de acenar para a ficção, de acenar para o cinema, está o tempo todo presente, inclusive no título, né? Teenager versus Superpower parece mesmo. Ele diz aqui que é um catchy title, né? Que é um título que chama atenção, porque essa ideia de oposição entre forças que não são, né, que são muito maiores umas do que as outras, se diz no filme ali, uma ideia de Davi e Golias. Então isso está tudo muito presente no filme, desde o título. Essa ideia de que é um documentário torna as coisas ainda mais envolventes e preocupantes, trabalha com a ideia de que, assim, baseados em fatos reais, então a gente fala, pô, é um acontecimento, então a gente está vendo o desenrolar da realidade, mas, assim, o desenrolar da realidade num documentário, ele nem sempre a gente não tem que tratar documentário diferente do que a gente trata ficção, quando a gente está analisando para estudar relações internacionais, no nosso caso aqui. O Ismael Xavier, por exemplo, que é um dos maiores pensadores de cinema do Brasil, ele fala que documentário, enquanto peça de cultura, enquanto um artefato cultural, enquanto uma obra de arte, ela é ficção também. Alguém fez um recorte, alguém tem um narrador que nos conduz, pega na nossa mão e nos mostra só o que quer, não mostra o que não quer, coloca a trilha sonora no momento que quer. Então, a gente tem que tratar como um filme que aborda fatos reais, mas ele tem uma narrativa. Então, de novo, por que cinema e relações internacionais? Tem algumas obras que são bem legais para a gente pensar nessas relações, por exemplo. Eu até separei aqui, eu coloquei algumas nos slides, mas, assim, essa, por exemplo, é uma bem legal, que é nacional. São 2 volumes publicados, tem um volume de 2015, esse primeiro que trata dos espaços e atores transnacionais, organizada, é uma publicação da Fino Traço, da editora Fino Traço, organizado pela professora Cristine Zanella e pelo professor Edson José Neves Júnior. E aqui, nesse caso, eles tratam de espaços e atores transnacionais. O segundo volume, eles tratam, não sei se vocês conseguem ver, mas, enfim, trata de estados, conflitos e conflitos internacionais, e tem um terceiro volume para sair. Logo na introdução, a professora Cristina e o professor Edson falam que o cinema já foi usado como poderosa ferramenta política pelos soviéticos na Revolução Russa, também foi usado pelos aliados na Segunda Guerra Mundial e pelos Estados Unidos na Guerra Fria. E mais recentemente também pelos Estados Unidos na Guerra ao Terror. Então a gente pode fazer 1 milhão de análises de como os estados usam o cinema como ferramenta política, que é a ideia um pouco do soft power mesmo e tudo mais. Por que, então, que a gente tem que prestar atenção no cinema? Aí os atores continuam. Filmes carregam valores, identidades e estéticas próprias que refletem uma escolha deliberada de quem o produziu, ou, no mínimo, refletem o espírito de um determinado espaço em um determinado tempo. Então, essa ideia de que a gente pode buscar dentro de filmes valores, identidades. Então, quando você vê a ideia, sei lá, do American Way of Life dos Estados Unidos, então a gente pode olhar dentro desses filmes produzidos
na era de ouro, por exemplo, de Hollywood, e buscar ali valores que refletiam aquele momento. Então, as famílias eram brancas e heteronormativas. Assim, todas essas questões a gente pode buscar como reflexo da realidade em que aqueles filmes foram produzidos, mas a gente pode pensar também em como os estados usam ou podem usar esse instrumento para tentar produzir impactos na realidade. Um dos exemplos sempre citados é durante a Guerra Fria, por exemplo, Joseph Nye, quem cunha o termo soft power, quem cria o conceito de soft power no final da década de 80, em 1990, ele publicou o primeiro filme, é o primeiro livro sobre isso. Ele fala que filmes ele diz, falando da Guerra Fria, por exemplo, do Muro de Berlim, ele fala que antes do Muro de Berlim ser derrubado por marretas, ele já havia sido perfurado por filmes, séries de TV e músicas dos Estados Unidos ocidentais, né? Então a ideia de que todo mundo já se vestia como Elvis, já como o Marlon Brando, por exemplo, né, no Motoqueiro Selvagem, já dançava as músicas do Elvis e tudo mais. Ele até usa um exemplo que eu acho sempre curioso, que ele fala que ele conversou com uma ativista chinesa, e essa ativista, isso lá na década de 80, né, ele fala que essa ativista chinesa falou para ele assim, a gente sempre viu filmes estadunidenses e neles sempre mostra muito casamento, muito funeral e as pessoas processando umas às outras. Então a gente sabe que em algum momento da vida a gente vai ter que um casamento ou um funeral e processar as pessoas. Então, assim, o filme mostrando um pouco a realidade e tudo mais. Tem algumas obras bem interessantes. Essa eu adoro ela, que é o Harry Potter e as Relações Internacionais. Esses professores são super engajados na pesquisa dos impactos mútuos entre cultura e a cultura pop, né, e a política, né, a política mundial, né, as relações internacionais. E eles separam em 4 principais categorias que poderiam servir de modelos aí para a gente, como pesquisadores de relações internacionais. Ele fala que pode ter tanto o impacto de essa visão mais voltada para analisar a economia política da indústria. Então, assim, valores, cifras, né? Então, quanto de bilheteria que um filme tem e como isso impacta, a força de Hollywood, por exemplo, nesses estudos recentes sobre China e Hollywood, essas relações entre China e Hollywood, eu posso falar mais disso depois, se alguém tiver curiosidade, mas minhas pesquisas vão muito nesse sentido atualmente. Tem muito disso. O mercado da China, a China atualmente é o país do mundo com o segundo maior número de salas de cinema. Então, ela tem um mercado interno gigantesco, e por conta disso ela consegue influenciar um pouco os filmes. Então, por causa dessa economia mesmo. Uma segunda categoria seria a cultura pop como espelho. Então, como um meio para explorar conceitos, tem uns erros, porque eu traduzi correndo do inglês, foi aquela confusão, desculpa. Então, cultura como espelho, como um meio para explorar conceitos teóricos, dilemas e política externa. Então, um pouco disso que eu falei, de buscar ali. Então, você está falando sobre realismo, guerra de todos contra todos, você usa, sei lá, tem algumas análises bem interessantes pensando filme de ficção científica, por exemplo, Guerra dos Mundos, que tem o recente, médio recente, né, com Tom Cruise. Então, aquela ideia de que, assim, se você não se defender, não estiver preparado para a guerra e tudo mais, você vai ser dominado por outras pessoas. Você pode usar essa ideia da anarquia e tudo mais. Uma terceira categoria seria a ideia de cultura popular como dados, evidência de crenças, identidades, ideias. Então, essa ideia, bem o que a gente disse, as professoras, né, a professora Cristina e a professora Edson disseram no slide anterior. Então, a ideia de você buscar dentro de filmes de épocas diferentes valores diferentes, né, valores desse povo que está produzindo, desse país e desse tempo. E um quarto exemplo seria a cultura, uma quarta categoria seria a cultura como constitutiva de normas, valores, identidades e ideias. E é uma ideia de que a cultura pode impactar também na realidade. Então, quando você faz filmes que mostram, sei lá, a China como vilã, por exemplo, você está criando uma mentalidade de que você está ajudando a constituir uma mentalidade de que a China é vilã. Ou vamos pensar no caso da Guerra Fria, por exemplo. O Rocky Balboa, né? No Rocky, quando ele enfrenta o Drago, né? Que era
um lutador soviético super forte, impiedoso, que mata o amigo do Rock. O que você está ajudando a construir? Você está ajudando a construir uma narrativa de que os soviéticos são vilões, impiedosos e tudo mais. Então, assim, você ajuda, não só você retrata crenças e valores, você ajuda a construir essas mesmas valores, ideias, identidades. Por isso que a gente tem que levar a sério o cinema. Então, assim, se o Derek ali disse que você precisa recrutar Jedi para enfrentar o Darth Vader, falando que você precisa chamar mais gente para o escolarismo para enfrentar a China, então, será que o Star Wars não foi também um elemento que colaborou para essa constituição de valores e normas? E aí você vai desconsiderar o Star Wars e falar, é só um filminho de guerra e tal. Não, a gente, enquanto acadêmico, a gente pode analisar essas questões todas. E aí tem um monte de coisa legal, assim, para quem gosta, eu adoro vendo o nome dessas obras, eu tenho todas e são muito divertidas, assim. Primeiro é a edição revivida da teoria de política internacional e zumbis, em vez da edição revisada, a edição revivida. Mas ali é muito curioso que o Daniel Drezner, ele trata a sério da questão dos zumbis, né? Tem um pouco da ideia, tem muita, eu não sei se vocês já, quem é das relações internacionais, se tem curiosidade, por exemplo, a ISA, né, a International Studies Associations, é a maior organização, o maior encontro anual de pesquisadores e pesquisadoras de relações internacionais. Quando você vai se inscrever para participar, eu participei da edição do ano passado, que foi em Toronto, para apresentar trabalhos e tudo mais, você tem uma lista de categorias mais próximas do seu trabalho. Então, o meu é soft power, diplomacia cultural, não tem nada desses termos, né? Eu coloquei diplomacia pública, uma coisa mais ampla. Mas tem uma categoria que é zumbi. Eu falei, gente, que curioso. Daí, conversando com as pessoas e debatendo um pouco mais, zumbis tem um pouco da possibilidade de se investigar um dos temas centrais das relações internacionais, que é a anarquia, né? Então, assim, a ideia de que quando tem um apocalipse zumbi, acabou, e aí, de fato, tem uma situação de anarquia instaurada. Então, você pode e por aí, mas o Drezner, ele faz uma análise considerando, assim, falou, gente, tem vários estudos sobre a possibilidade de um apocalipse zumbi, e ele mostra, os dados são bem interessantes e até um pouco assustadores, e ele fala, as teorias de relações internacionais estão prontas para lidar com isso? Então, assim, é uma obra curiosa. A outra do ladinho é uma da Jutta Veldes, esse é incrível, editado por ela, né, organizado por ela, chama To Seek Out New Worlds, Exploring Links Between Science Fiction and World Politics. E daí ela pesquisa muito Star Trek, daí, né, o Jornada nas Estrelas, a ideia toda de as várias temporadas do Jornada nas Estrelas tendo variação dessa perspectiva com relação ao encontro com outros mundos e planetas e civilizações. Então, a temporada original, é bem no momento em que o liberalismo das relações internacionais estava muito forte. Então, tem a Federação de Planetas. Então, tem uma coisa assim, tem a primeira diretriz, que é como bem a Carta da ONU de não intervenção. A primeira diretriz fala sobre não intervenção. E isso vai mudando nas temporadas seguintes. A temporada, o Next Generation, por exemplo, que já é no momento de Segunda Guerra Fria, tem uma flexibilização, tem você pode violar a primeira diretriz eventualmente, se for pro bom, né, for bom para o povo que você está buscando proteger. Então tem umas coisas assim bem interessantes. A terceira obra que eu destaquei aí é as Relações Internacionais da Terra-média. Esses dois professores, a Abigail e o Patrick, eles usam essa ideia toda, o imaginário do Senhor dos Anéis, para ensinar as teorias. Então eles pegam um pouco do que existe e criam em cima da ideia da Terra-média para brincar, para usar como uma ferramenta pedagógica, bem legal. E ali o Relações Internacionais no Cinema, que eu já citei. Pensando em teorias, nessa obra aqui, eu acabei não colocando ali no slide, esqueci, mas não sei se vocês conseguem me ver aí, chama A Quarta Dimensão das Relações Internacionais, a Dimensão Cultural, que é uma obra também brasileira, de 2012, organizada pelo professor Hugo Sulpo e pela professora Mônica Lessa.
E logo no primeiro capítulo, o professor Hugo Suppo, que é lá da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele faz um panorama sobre o papel da dimensão cultural nos diferentes paradigmas das relações internacionais. E muito legal para quem está começando a fazer essas pesquisas sobre cultura e relações internacionais e quer conhecer um pouco mais de eu preciso definir um referencial teórico para o meu PIBIC ou para minha meu TCC e tudo mais. Ali ajuda a ter um pouco dessa noção. E ele fala, o professor Hugo Suppo, que nas relações internacionais, todas as teorias, de uma forma ou de outra, lidam com a questão da cultura, como representação, mas é sempre muito secundária. E ele fala que a partir do construtivismo, e principalmente no pós-estruturalismo, que isso é levado mais como um tema central. Eu trouxe aqui alguns das referências do pós-estruturalismo lá do começo. Assim. Então, por exemplo, uma das obras que é considerada precursora ali no pós-estruturalismo nas relações internacionais, por exemplo, que é o do Shapiro, Michael Shapiro, que é a política das representações. Então, ele pesquisa biografias, fotografias e tudo mais. Ele tem essa obra de 88, mas ele tem também ali o Cinematic Geopolitics, né? Então, geopolítica cinematográfica e tudo mais. E ali ele faz um argumento muito interessante, que é principalmente relacionando o cinema e essa geopolítica, né, do cinema com a guerra, com a questão da geopolítica da guerra. E ele fala uma coisa que eu acho bem legal da gente pensar, que é, por exemplo, todos nós, ninguém foi à guerra necessariamente, espero que ninguém tenha ido. Mas igual se eu falar para vocês, guerra, o que você pensa sobre guerra? E o Shapiro, ele fala que as nossas imagens que vêm sobre guerra, elas são decorrentes do cinema. Então, por exemplo, eu que sou um pouco mais velho que vocês, eu lembro do Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Então, o desembarque da Normandia, todas aquelas explosões e tudo mais. Se você falar guerra, para mim, essa vai ser uma das imagens imediatas que vem na minha cabeça. Eu estava lá? Não estava, eu nunca fui, mas assim, o cinema contribuiu para esse meu imaginário sobre guerra. Então, o Shapiro ele fala que se ajuda a construir uma realidade, pode ajudar a construir outra realidade. Então, ele fala que assim, se a gente vê só imagens violentas ou retratando a guerra como inevitável, por exemplo, você vai construindo um mundo em que as pessoas têm imagens da guerra como inevitável. Então, se a gente consegue construir uma ideia de anarquia, por exemplo, para ficar nos construtivistas, que falavam que a anarquia é o que você pensa sobre ela, né, o que você quer que ela seja, então você pode construir uma ideia de que a guerra é evitável, você pode ter um olhar mais positivo das relações internacionais e tudo mais. Eu coloquei o Shapiro ali, o Shapiro, mas coloquei o Derrien, né, o James Derrien, que também fala um pouco dessa ideia de ele tenta mapear os complexos militares, industriais, mídia e entretenimento, e ver como essas questões todas se relacionam. Bem interessante as análises. Então, era uma ideia para vocês conhecerem um pouco mais dessas teorias. Então, se eu falar... mas o que se importa? Isso que eu acho... Esse pulo eu acho legal. Então, assim... mas e daí? O que tem a minha percepção sobre guerra? O que tem a ver com relações internacionais? Tem dois professores bem legais. Esse artigo é publicado em 2017. Tem esse artigo bem legal desses dois professores, que é o Daniel e o Musgrave, falando. Eles criaram um conceito de experiência sintética. Então, eles falam que eles tentam analisar como a cultura popular importa para as imagens que a gente tem sobre relações internacionais. Então, eles fazem uma pesquisa usando, inclusive, conceitos e achados da psicologia e tudo mais. E aí eles dão alguns exemplos que são curiosíssimos. Um deles é esse, que eu até tenho a citação lá no artigo deles, mas eu fui ler na mídia, encontrei um caso relatado por eles ali, que é quando o Ronald Reagan, né, o então presidente dos Estados Unidos, ele vai para um encontro com a Thatcher, né, com a então primeira ministra do Reino Unido, para falar sobre a questão nuclear, Segunda Guerra Fria, né, aquela coisa toda, aquela confusão, e ele encontra com ela antes do evento, ela e o assessor político dela, e fala assim, Thatcher, eu não sei se você está corrida aí, não sei se você conseguiu ler os dossiês que eles prepararam, mas se você não conseguir, se não teve tempo, lê esse livro do Tom Clancy, que é um livro de ficção.
No caso, o que acontece é o Red Storm Rising, né, que em português é a Tempestade Vermelha, que fala todas essas questões nucleares e tal, mas escrito por um escritor de ficção. Então, o Reagan não só se preparou para a reunião, como ele achou que valia a pena indicar para Thatcher. Então, a gente vai desconsiderar a cultura popular como uma coisa secundária se os líderes mundiais estavam baseando as suas decisões nessas obras de ficção, entendeu? É isso que os dois autores ali falam, nessa ideia de experiência sintética. E tem vários outros casos. Por exemplo, o mesmo Reagan, enfim, ele também era ator, né? Então ele gostava muito de cinema, mas o Rambo 2 tem uma cena em que o Rambo vai resolver um sequestro. Alguns soldados norte-americanos foram abandonados no Vietnã, ficando para trás e tal, e o Rambo vai lá resolver, não sei se era no Vietnã ali, mas enfim, não me lembro agora, fugiu o Rambo. Mas ele vai lá para resolver e para resgatar. E como que ele faz isso? Com uma bazuca, né? Ele entra, mata todo mundo, o Rambo. E aí o Reagan vai dar um depoimento na mídia, microfones ali, ele fala, ontem eu vi o Rambo e nas próximas situações eu vou agir como ele e tudo mais. Tinha tido o sequestro, né, enfim, a ocupação da embaixada dos Estados Unidos no Irã e tudo, né? Então, assim, ele falou, na próxima eu vou fazer o que o Rambo fez e tudo mais. Então, assim, alguns outros desses impactos é isso, tem nome de operação que foram dados por causa de filme, então aqui é o Amanhecer Violento na versão lá de 84, 85, que depois foi usado para dar nome para a operação de invasão do Iraque em 2013, então vários casos. Tem esse caso também, eu acho curioso, que o próprio Reagan, então ele sempre estava muito envolvido com cinema, e ele viu um filme que é o Jogos de Guerra, né, War Games, e tem uma coisa de hacker, invasão e tudo mais, e ele vira pro chefe de Estado-Maior, como tinha acontecido no filme, e fala assim, é possível aquilo? Aí o cara, um dos assessores, falou, peraí que eu vou investigar. E aí ele volta e falou, olha, não só é possível, como eu acho que a gente precisa mesmo levar isso a sério. Então se cria todo um mecanismo de defesa por causa de um filme e tal. E aqui, de novo, a menção do próprio Reagan com o projeto Guerra nas Estrelas e tudo mais. Então a gente volta para o Yoda. Então, assim, isso é isso. Se a gente fala de guerra, o que vocês pensam quando eu falo Hong Kong? Agora que vocês acabaram de ver, provavelmente vocês vão pensar no Joshua, inclusive, né? Nas cenas que vocês viram lá, nos protestos, nas bombas explodindo, mas também aquela confusão todas de ruas e tal. Eu tive a sorte de ir para Hong Kong há quase exato um ano, assim, eu estava lá em agosto, no começo de agosto do ano passado. É incrível, e é isso. Então pode ser que venha essa imagem na sua cabeça, porque você viu o Joshua. Então a gente não pode desconsiderar o Joshua. Você pode lembrar do Bruce Lee, eu gosto sempre de fazer esse exercício de colocar Hong Kong no Google Imagem. As principais imagens, as primeiras que aparecem são essas. Então, o cenário é incrível dali, o landscape, tudo mais, mas tem ali dos protestos, tem falando já da Lei de Segurança Nacional, mas, enfim, as imagens ainda não refletem. Se vocês gostam de cinema de Hong Kong, por exemplo, gostam do Wong Kar-wai, vocês podem lembrar das imagens dos filmes deles e tudo mais. Mas isso é o que todo mundo pensa sobre Hong Kong? O que será que a China pensa sobre Hong Kong? Os chineses, longe de mim querer falar em nome dos chineses, porque nem são uma entidade para se fazer isso, mas o filme dá um indicativo um pouco dessa ideia do que a gente tem que levar isso em consideração. Então, logo no começo, um dos professores que falam lá, fala assim, não dá para entender o Joshua Wong sem voltar para a transferência da soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China em 97. E se você falar isso para a China vai responder, e não dá para entender a transferência de soberania, né, a volta, né, o handover de Hong Kong para a China, sem você entender tudo que veio antes. Então, assim, eu não vou fazer toda uma história de Hong Kong aqui, porque não dá tempo. Assim, eu estou tentando sempre fazer essas relações com o filme, mas eu quero fazer uma análise mais detida do filme mesmo. Mas, assim, não dá para falar de Hong Kong sem lembrar de tudo que veio antes. Então, é mencionado no filme ali, no documentário, a questão do século de humilhação. O que é o século de humilhação, né? Então, são todos os processos que a China passa da primeira metade do século XIX
para frente ali, até basicamente depois, né, quando o Partido Comunista assume em 1949. Que, enfim, eles consideram uma guerra de libertação, porque também se expulsa os chineses, os japoneses que tinham invadido também, então, assim, e tem todo um processo. Então a gente está falando aqui das guerras do ópio, então foram a primeira e a segunda guerra do ópio, que é isso, né, eu gosto dessa imagem aqui da esquerda, que é um pouco dessa ideia de as potências imperialistas, então tem os russos ali, enfim, tem os britânicos e tudo mais, tem até japonês no meio, né? Mas eles dividindo a pizza, que seria a China, e assim, as guerras do ópio, a primeira e a segunda, e não dá para esquecer isso. Então, assim, para a China não é uma coisa trivial que o ópio não surge com a guerra do ópio, né? O ópio já era uma questão na China, e se tinha campanhas, inclusive, para combater o ópio, mas o Reino Unido se aproveita dessa situação e força toda uma situação que acaba levando às guerras do ópio. Então isso não é trivial. Não dá para falar Hong Kong, que foi ocupado pelo Reino Unido, e não lembrar dessas questões todas. Para a China não é só, devolveu para a China. Por que estava com o Reino Unido? Então, assim, só para vocês terem um pouco de ideia. Além dessas, por exemplo, da guerra das guerras do ópio em si, os britânicos destruíram palácios. Tem a história do Palácio de Verão, né, que ele era 8 vezes maior do que o Vaticano e 5 vezes maior que a Cidade Proibida, e foi completamente destruído em 1860. Então, assim, tem vários eventos que marcam. A China estava também com dificuldades internas, não tem a Revolução, né, a revolta, não é a revolução, desculpa, a revolta dos Taiping, né, que, enfim, tem estimativas que no final dessa revolta 20 milhões de pessoas morreram. Então, assim, tinham questões internas também, e não eram só os britânicos. Então, assim, a China estava sendo invadida e sofrendo pressão de todos os lados. Então, tem os britânicos ali, em Hong Kong, em 39, né? Então, com o Tratado de Nanquim, que são um desses tratados desiguais, mas foram uma série de tratados desiguais. E sim, tratados desiguais, como a gente que estudou a história do Brasil, a gente teve tratados desiguais do Brasil nessa mesma época. Então, são esses tratados desiguais que foi assinado o primeiro em 39 ali com Hong Kong, mas eu vou mostrar na sequência que foram outros também. Mas aí tem os japoneses com as guerras, com a guerra sino-japonesa de 1895, e aí vem o Tratado de Shimonoseki, e a China, o Japão também entra na China de um jeito também bem forte, interferência dos franceses, as 8 potências, né? Enfim, os Estados Unidos também conseguem algumas zonas de influência, enfim, não foi um período fácil. E a China não lida disso como uma questão fácil, porque as coisas foram derivadas de tratados desiguais. Com a questão de Hong Kong em si para tratar, para a gente já indo para dentro do filme, então, assim, eu peguei, tem 1 milhão de livros, eu vou fazer sugestões na sequência, mas só para ficar bem fácil aqui para a gente ver, tem uma cronologia feita pela BBC, eu coloquei a fonte ali, mas é isso, os primeiros, o tratado é assinado em 1842 mesmo, mas já estão as guerras do ópio acontecendo, mas que é o primeiro tratado de Nanquim ali, que a China dá a ilha de Hong Kong né, concede para a Grã-Bretanha, né? Depois, em 1860, ela cede Kowloon, que é outra ilha, e em 1898, desculpa, 1898 tem essa cessão, né, o lease dos novos territórios, são outras ilhas, ali é o espaço todo, e aí é quando tem essa data, que esse lease foi por 99 anos, então é de 1898 até 1898 até 1997, é esse que vai ser o handover depois. Eu faço um pulo gigante aqui para 1982, porque tem um monte de coisa acontecendo nesse meio do caminho, né, gente? Então, assim, é isso. As coisas que aconteciam na China repercutiam lá. Quando acontece, sei lá, por exemplo, a Revolução Cultural na China, tem revoltas também. E em Hong Kong, então, por exemplo, na década de 60, tem uma revolta bem grande, 67 especificamente,
pedindo melhores qualidades né, melhor qualidade de vida, e assim, tem muita coisa acontecendo, mas tratando da questão de Hong Kong, dessa devolução, não se falava, né, a questão do lease, dessa devolução que teria que acontecer em 1997, ele era um grande elefante na sala, ninguém falava sobre isso. Quando começa a chegar na década de 80, o pessoal fala, gente, vai precisar falar do tema, até porque na década de 70, o McElroy, que era o governador de Hong Kong, ele começa a fazer uma série de reformas e tudo mais, que são até bem avaliadas posteriormente, né? Naquele momento se via como uma tentativa de reformas até para responder a esses protestos que aconteceram na década de 60, e os empréstimos para essas operações já não conseguiam, ninguém sabia como é que ia ser pago, porque se passava de 1997, ia ser um Estado comunista, os bancos iam poder continuar lá, então começa uma pressão. Em 1982, a Thatcher, ela vai à China para começar a lidar dessa questão. Em 1982, a Thatcher, a Inglaterra tinha acabado de ganhar da Argentina aqui na Guerra das Malvinas, então tem até quem faça as análises de que ela estava se sentindo potente, forte, e a Thatcher chega para negociar com o Deng Xiaoping e fala assim, Deng, eu tô lendo aqui nesses acordos, lá de 1800 e pouco, que dá para renovar isso. O Deng fica louco da cara. Ele fala, gente, como é que você tem coragem de mencionar tratados desiguais que foram impostos a gente há quase 100 anos, ou mais 100 anos nesse momento, que absurdo e tal. Então rolam 2 anos ali de negociações, até que em 1984 tem a assinatura da declaração conjunta. E aí que tem essa ideia de que vai voltar mesmo, em 1997, para a China, Hong Kong, a ideia de um país, 2 sistemas, né? Então one country, two system, e a ideia de que a China vai deixar Hong Kong ficar com todos o seu sistema econômico capitalista e tudo mais por 50 anos. Então essa data também é importante porque em 2044, daqui a alguns anos, isso poderia ser revisto e tudo mais. Só alguns outros dados importantes. Em 1990 tem a assinatura da lei básica, né, que seria uma pequena constituição aí de Hong Kong. E ali se começa a ter debates, porque assim, é muito interessante, eu quero trazer tudo isso, porque assim, parece simples, né? Eu vi, vocês devem ver também, vira e mexe, o pessoal resolve as questões de Hong Kong ou de todos os assuntos do mundo com um tweet. Assim, você lê e fala, porque a China está acabando com a democracia em Hong Kong. Qual democracia? Porque ela era uma colônia. Então, assim, no começo, na década de 80, quando começa esse processo de negociar o handover, se começa uma série de reformas para democratizar a ilha. Inclusive, a China aceita isso muito mal, porque tem quem analise que foi uma armadilha que o Reino Unido fez, porque assim, até alguns autores chineses falam, gente, se a democracia era tão bom, por que não foi implementado antes? Por que no final desse domínio britânico se vai implementar? Então, na década de 80, em 1884, 85, tem o Livro Verde, que é para começar um processo de democratização, tem alguns planos, mas na década de 90, o Patton, né, o Chris Patton, que era o governador, e os governadores eles eram indicados, eles eram da Grã-Bretanha indicados e ficavam lá por anos, né? O McElroy, que é o que eu citei anteriormente, ele é o mais longevo, ele ficou mais de 10 anos no poder. Então, assim, não era escolhido. Mas começam alguns processos de democratização, inclusive vários deles, a revelia da China, que fica irritadíssima e começa, a gente vai voltar atrás nesse acordo e tudo mais. Então, enfim, em 97 tem o handover, essa imagem aqui e tudo mais, o príncipe Charles está lá representando a Rainha Elizabeth e tal. Mas eu quero frisar essa ideia de que não era uma democracia, enfim, que era uma democracia ou não é up to debate, né? A gente pode pensar o conceito de democracia e tudo mais, mas assim, era uma colônia. Tão colônia que até 1974 só todos os comunicados oficiais eram feitos em inglês, sendo que a população era 90% de chineses, de falantes de chinês. Então, e se isso não é uma situação de colônia, então em 1974 passa uma legislação que vai obrigar a que se fale as documentações oficiais em inglês e em chinês, em mandarim.
Então, também tem toda a questão dos dialetos na China, que é uma problemática que vai demorar muito tempo para ser resolvida. Mas tem essa questão da democracia. Então, assim, por exemplo, essa matéria aqui é uma matéria de 2009, então ainda antes desse processo todo do Joshua, mas já falando, porque se briga por uma ampliação da democracia. Então, assim, eu não quero com tudo isso que pareça que esse pedido por ampliação, né, por uma ampliação de democracia, que ele não é válido porque não existia. Longe de me falar isso, mas eu estou falando assim, a gente tem que entender que esse é um processo que ele surge ali, né, nessa briga por maior por uma ampliação do processo de democracia, por um processo de voto universal. Então aqui, por exemplo, o Gary Chang, ele fala que desde ali, que já fazia mais de 25 anos que tinha uma briga com um monte de documento para tentar ampliar a LegCo, que é a Legislative Council, que é a Câmara Legislativa, o Conselho Legislativo, ele tem 70 lugares, né, 70 vagas, né, postos. Metade, mais ou menos, é eleita, a outra metade é indicada, mas o governador, né, o chefe do executivo, ele também é indicado. Então tem um processo que vem de antes disso. É super complicado. Eu estou tentando fazer um resumo e fui muito mais longe do que eu deveria por causa do tempo, mas assim, eu fiz algumas indicações aí, depois tira um print, enfim. O Jeffrey Wasserstrom, ele é uma das pessoas que fala, ele é um professor que fala no filme do Joshua. E ele publicou esse livro agora, esse ano, está recebendo alguns reviews bem interessantes, também falando Hong Kong on the brink, então falando dessa ideia de que está ali, que tem um processo de tensionamento e tudo mais, mas tem um monte de obras, eu trouxe algumas publicadas nos últimos 5 anos aí, falando da questão tanto do Occupy, né, do movimento mesmo, a questão dessa luta por democracia, tanto dentro da China quanto em Taiwan e Hong Kong, e essa ideia de identidade dos movimentos sociais, cidadania, e tem muita coisa para se pensar. Tudo isso para quê? Para falar que não é simples. O título do filme diz Teenager versus Superpower e nos faz referências disso. É Star Wars, é o Dark Side contra né? É o lado bom da força contra o lado ruim da força. E as coisas são mais complexas do que isso, na realidade. O filme pode ser simplista, mas a gente, como simplista no sentido assim de simplista mesmo, de equiparar, fazer como se fosse só duas forças lutando, mas a gente, enquanto analistas de relações internacionais, não pode. Então, assim, nessa matéria, agora eu separei outro texto ali, ele diz que a China tomou o controle de Hong Kong em 1997 e prometeu autonomia, o que não está entregando agora. É isso, a China tomou controle de Hong Kong, parece que a China foi lá e ocupou Hong Kong. Assim, então, para a gente pensar que as coisas são um pouco mais complicadas do que elas aparecem, do que elas aparentam, e o nosso papel é esse, é tentar entender as coisas. Eu tenho, tipo, mais uns 10 minutos, mais ou menos, 10, 15. Eu joguei um monte de imagem do filme para a gente pensar, assim. E depois eu quero ouvir vocês, porque, assim, o filme é muito legal. O documentário é muito, muito bom. Muito interessante. Aliás, parabéns para a equipe do Carivime, porque os 3 documentários eram muito, muito interessantes, assim. E é difícil não terminar o filme, é isso. O Joshua, como dizia ele no review, ele é um cara, ele é um guri pequenininho, magrinho, mas que está sempre ali, ele fala, ele é muito, parece, como dizem em um momento, parece que está há 20 anos fazendo aquilo e tal. Então tem essa ideia de cadê os adultos? Por que os adultos não estão se rebelando? As crianças são o futuro, né? As crianças, os jovens são o futuro. Tem algumas coisas que nos soam até o nosso histórico aqui, né, no Brasil também lembra um pouco. Então ele vai falar, por exemplo, com o governador ali, ele ganha uma oportunidade de falar com o governador, ele fala, eu sou o Joshua On, ele já estava articulando o processo escolarismo, né, esse movimento há um tempo, mas quando ele vai falar com o governador, ele fala, é porque a gente tem que brigar, ele começa a querer explicar, a única coisa que o governador olha para ele e diz assim, como é que chama? Então, assim, todo o movimento social se articulando e o Estado ali meio
ou o Estado, né, o pessoal mais antigo. Eu acho que também tem essa questão geracional muito forte, muito marcada ali. Então, as redes sociais ali ditando um novo passo das coisas e que as autoridades mais antigas, que estão ainda muito vendo as declarações oficiais, falam, o quê? Escolarismo, que história é essa? E o cara já tinha um monte de seguidores e muita força. E aí essa calma do Joshua também é uma coisa muito impactante, né? Todo mundo sempre fala isso. Então vão entrevistar ele, chega um monte de revista, de repórter, tudo ao mesmo tempo, e fala, o que vocês exigem? Ele fala, olha, a gente quer que retire o Programa Nacional de Educação. Enfim, em todo caso, todo mundo viu o documentário, né? Então é isso, em 2012, há uma tentativa de implementar o Programa de Educação Nacional da China também em Hong Kong. E aí a turma do escolarismo falava que era um programa de lavagem cerebral, enfim, e aí eles estão brigando com isso. E aí ele fala que não podemos permitir que a China diga o que aprendemos em Hong Kong. E aí alguém fala, vocês vão ser mais radical no futuro, se o pessoal começar, como é que vai ser, tudo mais. Aí ele fala com a maior calma do mundo, ele fala, depende da resposta do governo. Se o governo insistir em implementar o programa, o escolarismo terá de pensar bem nos nossos próximos passos. E o vídeo vira um sucesso no YouTube, e assim, ao mesmo tempo eles são jovens, é uma molecada de 14 anos. Então, assim, essa cena eu adoro. O Derek, que é o cara que falava do Star Wars lá no começo, ele é uma personagem muito engraçada, assim. Então ele falando, alguém pergunta, quem que é você, né? Eles estão numa das primeiras reuniões, ele fala, eu estudo na Escola Cristã Unida, e eu tô até repetindo o último ano por causa dessa confusão toda, e alguém fala, qual que é a tua função no escolarismo? Ele fala, contar piada. Então, assim, é uma molecada também. Só que com uma mentalidade muito avançada. Inclusive, alguns adultos começam a perceber isso. Então, aqui numa entrevista de rádio bem legal, assim, para ver esses valores, todas essas ideias, o cara vira para ele e fala assim, todo mundo valoriza, tanto em Hong Kong quanto na China, todo mundo valoriza a juventude. Essa ideia do youth, né, da juventude, né? E aí ele fala, mas tem uma diferença, o entrevistador está falando, entre o modo que a China e Hong Kong a valorizam. A juventude da China faz tudo o que o país manda. Os jovens e o país são um só. Mas você é diferente. Então o cara fala para ele. E aí o Joshua vai falando, o cara fala assim, você é diferente, porque você está pedindo o pessoal se rebelar e tudo mais, e batalhar pelos seus direitos. Aí ele fala, olha, é que a nossa situação, isso também é interessante, assim, ele é um herói que a situação levou ele para lá, né, aparece um pouco essa ideia. Então ele fala, a nossa situação tornou isso necessário. Se o governo não forçasse a barra pelo programa, eu não pediria para as pessoas aderirem e eu não estaria nem aqui dando essa entrevista, eu preferia estar na escola. Então, assim, um pouco da ideia de que eu não estou fazendo isso por ganho meu e tal. E aí também essa rebeldia e essa indignação com relação às autoridades, né? Então ele fala que é ridículo que os policiais digam aos ativistas que a gente quer proteger vocês e tal. Ele falou, vocês querem proteger quem está no poder e não o povo de Hong Kong. Então um pouco essa ideia da autoridade como um problema, né? Até esse professor diz que o Joshua não faz nada disso com uma campanha política, que ele está fazendo porque ele acha que é certo. Então, que tem uma inocência, muito de uma coisa jovem ali, uma inocência juvenil, talvez. E que isso acaba fazendo com que as outras pessoas se identificassem. E aí ele fala a questão dos pais. Em outro momento mais cedo do documentário, se fala que os pais não entendiam isso. O próprio Joshua fala que não é normal que crianças se rebelem, porque não é normal que ninguém se rebele. E aí ele fala que essa inocência, inclusive, esse professor, que envergonha os pais, porque os pais começam a ver os filhos passando por isso, e as filhas passando por isso sozinho. Então, o processo todo começa a ganhar força, e aí, todo mundo viu o documentário, eles ganham essa pequena batalha de o governo central da China e o governador diz que cada escola vai determinar se vai colocar a lei nacional ou não. Então tem aqui, nós conseguimos, o grupo de estudantes de segundo grau tomou a frente e obrigou o regime comunista a recuar. Então essa ideia esse aprendizado democrático, inclusive aí no sentido mais amplo da palavra, de que os estudantes podem mudar a sociedade, as pessoas podem mudar a sociedade.
Nesse meio tempo tem a eleição, né, o Xi Jinping torna-se presidente da China, então ele fala que a batalha vira outra daí, então a gente passa para um outro momento, então até tem uma fala da Agnes, que é uma também das integrantes do escolarismo, a gente estava feliz, mas ao mesmo tempo preocupados, porque a gente sabia que era uma batalha e não uma guerra toda, então agora a gente vai para essa segunda etapa, que é a batalha pelo voto universal, que como a gente viu, nunca existiu. Não é que a China acabou com o voto universal, mas havia uma promessa forçada, inclusive pelos militantes. Tem todo um debate para a gente se fazer aí, mas de fato é isso. Já esperamos mais de 18 anos para essa promessa se cumprir. Então, assim, agora a gente vai exigir a questão do voto. Eu peguei algumas cenas jogadas aqui, porque tem isso. Eles começam a fazer uma eleição no binding, né? Não vinculativa, né? Que não iria vincular, não seria uma eleição oficial, mas eles começam a chamar as pessoas para votar. Mais de 800 mil pessoas aparecem para votar. E aí, Pequim vira e fala assim: ó, beleza, vocês querem votar, vocês podem até votar, só que eu vou mandar uma lista, vocês escolhem alguém da lista. Então parece que é esse o recado. Vocês podem votar, mas vocês escolhem, mas a gente escolhe em quem vocês podem votar. E aí o outro cara da Aljazeira falando assim, agora só esperam que Hong Kong ouça e se acalme. É claro que não acalma mais, e aí já juntou com o Occupy, tem o professor universitário ali do direito que também começa a batalhar junto, e aí a coisa começa a radicalizar um pouco mais, e aí o Joshua aqui falando, por exemplo, que já passou da época de concessão, agora é guerra total, e quando começa a virar isso, guerra total é guerra total, né? Então tem esse cara que é do South China Morning Post, falando que isso, de uma hora para outra, começou a chegar a polícia e as pessoas se deram conta de que o jogo mudou, que agora é outra coisa. Daí vira outra coisa, né? Enfim, bomba de gás, aquela confusão, cena de guerra e tudo mais. Tem uma fala da Agnes também, de novo, falando que é isso, que o pessoal do escolarismo, por exemplo, começa a se assustar, porque fala, olha, a gente é responsável por esse movimento que a gente está chamando, eles têm uma consciência muito clara disso, de que eles seriam responsáveis pela segurança das pessoas também, para o movimento que eles tinham chamado. E aqui o Joshua, de novo, falando uma coisa muito interessante, né, que os policiais sempre diziam que queriam proteger os ativistas. Mas se eles querem nos proteger, por que eles estão nos machucando? Então ele fala que isso não é mais Hong Kong e tal, essa batalha e tudo mais, que virou outro lugar. Ao mesmo tempo acontece uma coisa que nos é familiar, inclusive, né, nos movimentos aqui também de 2013 e tudo mais, a violência com que as autoridades trataram a questão, acaba saindo pela culatra e aumenta os protestos. Então a galera começa a ir mais para ajudar o pessoal que estava sofrendo violência. Então mais e mais gente começa a aparecer. Eu gosto dessa daqui porque ali em cima tem uma outra frase, né? Que é uma frase né? You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Então do Imagine, né? E a coisa cresce muito, a ideia dos símbolos, eles sabiam muito bem lidar com essas questões da mídia social, das redes sociais, que estavam naquele momento ganhando muito impacto ali, né? Em Hong Kong e no mundo todo. Enfim, começa todo um processo de desmantelamento, muita gente começa a ser presa, teve uma repressão violenta no processo, no final ali da ocupação, do Occupy, mais de 150 pessoas foram presas. Tem uma história meio que não se explica muito bem, que são os livreiros, né, que publicam alguns dos livros falando sobre esse movimento todo lá em Hong Kong e desaparecem. O pessoal diz que eles foram sequestrados pelo governo da China e tal. Então aí o Joshua falou, olha, eu não posso garantir se eu mesmo não vou ser um desaparecido, se eu não vou desaparecer, mas eu posso lutar para reduzir as chances disso acontecer, tanto comigo quanto com meus companheiros. Daí eles acabam com o movimento. E aqui é um outro passo interessante também. Eles não acabam e desistem da luta, eles percebem que a luta tem que ir para eles chegam na conclusão que tem que ir para um debate partidário, inclusive. Então, ele tinha uma coletiva de imprensa, o fim do escolarismo, estão planejando lançar um novo partido político e concorrer na eleição para a Assembleia Legislativa, para a voz da nova geração entrar na instituição.
essa fala também é interessante do Derek, né? Ele fala que o Umbrella Movement, que provou que só estar na rua não basta. Então não adianta fazer mobilização de rua. Porque quando você ocupa só as ruas, o governo não está nem aí para você, ele pode ir lá e bater em você. Então, se a gente quiser, que já é o Joshua falando, então se a gente quiser protestar de verdade, que a gente vai ter que deter o governo para isso, né? A gente vai ter que lidar com o governo e que o jeito de fazer isso é entrando na Assembleia Legislativa. E tá aqui o Joshua também falando, eu acredito que a gente pode ganhar e tudo mais. Gosto dessa cena final que parece um pouco aquela ideia dos Avengers, né? Dos Vingadores, né? Todos eles ali se juntando. Então tá aqui todos os personagens e as personagens que a gente acompanhou durante o documentário todo falando, nós somos responsáveis por proteger Hong Kong, que é a nossa cidade. Aí o Derek falando, a Agnes primeiro, agora o Derek, nós temos que tentar salvá-la, que o Joshua super em cima de um trio elétrico ali falando, eles não podem nos deter, vamos lá e tudo mais. Então, assim, o filme chega nesse momento ali, tem até a eleição de do Nathan, que é um dos caras que se junta ali com eles, e ele consegue ser eleito para uma das cadeiras da Letco, e mostra meio isso, o Joshua querendo eles fundando o partido e eles propondo se entrar no jogo político. O que acontece seguido disso? Então, desde que eu recebi o convite do Carivimo, que eu comecei a pesquisar, porque assim, eu estudo China há 5 anos, a Laura, que é uma grande colega minha do IEL, que é doutoranda junto comigo, a gente começou a estudar no mestrado, e agora ela fala, não me chamem de sinólogo, ou de sinóloga, no caso dela, porque assim, a China é muito grande, é muito difícil você estufar o peito e falar que é especialista. E é isso, a história de Hong Kong já dá um campo de estudo gigante para qualquer pessoa. Então eu comecei a pesquisar mais isso e eu comecei a ver que é isso, esses acontecimentos não pararam, né? O filme acabou, mas a gente está acompanhando. E como é um documentário, tem um pouco dessa sensação do reality show acontecendo. Isso é muito curioso. Também dá para a gente pensar um pouco disso, sobre essas relações, essa visualidade das relações internacionais. Então, tem a cena ali, né, que o Joshua quer participar da eleição de 2020, porque vai ser quando ele vai chegar na maioridade, vai ter a idade para concorrer e tudo mais. Essa matéria aqui de 30 de junho, então agora, né, de 2020, daí ele estava querendo se candidatar, e agora passou a lei de segurança nacional, e logo depois que a lei foi lançada, o Joshua e vários outros ativistas falaram que desistiram de concorrer. Então, eu não coloquei a citação inteira ali, mas aqui o Joshua fala, né, e ele está falando do grupo dele, do Democistas, que é o grupo que eles criam ali no final do documentário, mas ele fala, olha, a gente não vai porque o processo está muito, muito perigoso. Eu estou procurando aqui porque eu me mandei as imagens, mas acabei não conseguindo colocar no slide. Mas ele fala que isso marca o final de Hong Kong como a gente conhecia, e que agora Hong Kong entra numa nova era de terror, julgamentos secretos e tudo mais, então eles decidem que não participar. O Nathan, que é o cara também, que tinha conseguido um cargo lá atrás, mas que no documentário até fala que tentavam impedir a posse dele. O Nathan também fala que esse é o começo de uma revolução cultural sangrenta e que ele vai sair do Democisto, né, mas que ele vai continuar pessoalmente brigando pela democracia. Depois ele até termina falando que o grupo vai se desmantelar, o Democisto, que ninguém mais vai continuar, cada um vai continuar como pessoa, mas não como grupo, para tentar evitar punições e tal. Eu não coloquei ali também, mas um mês depois, então em 30 de julho, saiu uma nova matéria. Apesar de eles falarem que eles iam desistir, pressionaram para que eles se candidatassem, e o Joshua tenta a candidatura, mas ela é barrada. Então, em 30 de julho, sai uma matéria no Financial Times, até aqui, depois eu posso mandar a referência para vocês, que ele foi desqualificado. Ele mais 4 outras pessoas foram desqualificados para concorrer e tudo mais, também nessa ideia da Lei de Segurança Nacional, que fala contra atos de secessão, subversão, terrorismo, e, enfim, acusam os movimentos deles de terem feito isso e tudo mais. Então, assim,
Além disso, há toda uma questão de narrativas ali sendo construídas. Eu não sei se há pessoas aqui entre a gente que estudam China, por exemplo. Quem estuda China, eu sempre recomendo, sigam os canais, o Twitter principalmente, que é onde eles publicam mais, dos veículos oficiais da China. Então, a CGTN, lá em cima, a CGTN retweetou, CGTN é o China Global Television Network, é um dos canais dos veículos de mídia oficial da China, assim, que tem uma visão mais próxima, enfim, dizem inclusive que é o porta-voz do partido, dá para discutir esse tipo de coisa. Mas aqui, brincando, a nova caixa de ferramentas, né, toolset dessa nova Guerra Fria, e aí tá aqui a China, um panda ali, quieto no canto dela, e o Pompeu e o Trump ali tem... como é que a gente vai conseguir lidar, o Trump fala, aí o Pompeu fala, fica tranquilo que a gente tem mais do que o suficiente. Ali, entre essa caixa de ferramenta, tem o Tibete, tem Xinjiang, tem South China Sea, tem a ideia de mobilizar os aliados, né? Tem a ideia tem Hong Kong, tem a questão da guerra comercial, tem a própria questão da pandemia, tem a Huawei, tem a questão de Taiwan. Então, assim, querendo dizer que esse é uma ferramenta que os Estados Unidos só usa quando precisa brigar com a China e tal. Aqui o China Org também, que é um dos outros veículos, falando dessa ideia de double standards, né? A ideia de dois pesos e duas medidas. Então, quando o Trump aqui, né, essa representação. Então, quando os protestos de Hong Kong estavam acontecendo, o Trump, não, a gente está do lado do povo de Hong Kong, mas agora que está o Black Lives Matter, não, se vocês continuarem a fazer essa bagunça, eu vou começar a atirar em todo mundo. Então, assim, que democracia é essa, né? Meio questionando essa questão. O China Daily, um pouco menos sutil ali, a ideia de que os senhores e os seus seguidores, né? Então, Master and his minions. Estão falando que os protestos de Hong Kong, tá, ali está na versão em inglês, do lado da esquerda, que está na versão em chinês, mas que os protestos de Hong Kong, os protestantes de Hong Kong, que seriam estariam sendo manipulados por uma força externa e tudo mais. Então, aqui o Global Times, que é um desses outros veículos, falando que aqueles que acusam Hong Kong, a polícia de Hong Kong de usar a força contra os protestantes, olha uma comparação entre a polícia de Hong Kong e a polícia dos países ocidentais. Estão mostrando ali que em Hong Kong a polícia é lá o de baixo da direita, tá? A polícia de um lado e, enfim, os protestantes do outro, respeitando. Nos outros é a polícia descendo o pau na galera. A gente viu no documentário cenas que não são bem essas, mas enfim, tá ali essa narrativa sendo construída. Em cima também, uma charge publicada num desses veículos, se não me engano, também no Global Times, enquanto está mostrando Hong Kong, na China, o protesto e tal, o tio Sam falando ali, que cena bonita, mas quando é nos Estados Unidos, aí ele atire nesses bandidos e tal. Embaixo a mesma ideia, né? Então, estou falando de uma lei de segurança nacional, mas quem que são os Estados Unidos? Se nos Estados Unidos eles também têm um abuso de lei, enfim. São um pouco dessas narrativas que estão em debate aí. Eu não te, isso, estou querendo mostrar para vocês que aqui falando da própria lei de segurança nacional, então está falando para manter a casa em segurança, né, então para manter a casa segura, a segurança é essencial. Então lá Hong Kong SAR, né, SAR é Special Administrative Region, né, região administrativa especial de Hong Kong. Então tava ali um espião com a touca dos Estados Unidos olhando tudo tal, e agora ele tem um cadeado para proteger, que é a Lei de Segurança Nacional, e ele diz é uma violação das liberdades civis, e enfim, falando que é isso, ele estava tentando invadir, agora que tenta, enfim, vocês entenderam, não é sutil, como diz alguém por aí, é a morte da semiótica, né? Não tem muito que analisar, as coisas estão bem dadas ali, mas é interessante, assim, para a gente pensar, mas tudo isso para a gente pensar um pouco, é isso, no filme ele tem um momento que quando eles terminam o escolarismo, eles falam, viva a nossa juventude desperdiçada, essa ideia de um pouco de frustração com relação a não ter alcançado os objetivos e tudo mais. E o contraste ali também com uma outra cena bonita do filme, que é essa ideia de nós somos o futuro e tal. Então, assim, não tem, como aquela própria review do New York Times fala,
esse documentário, ele, diferente dos outros filmes de ficção que a gente está acostumado, eles terminam enquanto a batalha não acabou ainda, né? Então, entender tudo isso é acompanhar para quem está igual, estuda a China, estuda Hong Kong, estuda democracia, estuda, enfim, relações internacionais no geral, que siga acompanhando e a gente não, de fato, não tem um ponto final nessa história ainda. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Eu tentei fazer aí no tempo combinado para deixar esses 15 minutos finais para a gente debater. Eu coloquei aqui para vocês, então, o meu e-mail e também as minhas redes sociais ali. Eu tento fazer, tanto no Twitter quanto no Instagram, bastante de divulgar trabalhos e pesquisas e matérias relacionadas à China, a ciência, a diplomacia cultural, soft power chinês, essa interação entre cultura e relações internacionais. Então, quem tiver interesse, siga ali e a gente mantém contato. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, professor. Eu adorei saber mais sobre tudo isso. E esse tema ele se torna ainda mais importante quando a gente pensa que ainda está acontecendo, né? Bem recente. E esse foi o meu tema de laboratório do ano passado, estudando sobre os protestos que ainda estavam acontecendo no finalzinho do ano passado, em agosto, que começou desde março. E teve o Umbrella Movement, que foi o que apareceu no documentário, e foi em 2014, e o Joshua ele tinha 14 anos naquela época. É muito engraçado porque a gente fala que Joshua com 14 anos fez mais do que muita gente fez na vida inteira com apenas 14 anos, assim, inacreditável. E isso acontece até hoje, assim, e não tem previsão, assim, para isso poder parar. Agora eu queria passar para algumas perguntas que o pessoal deixou aqui. E pediram muito para você disponibilizar esses slides depois, porque o pessoal adorou todas as recomendações de livros. Bom, a primeira pergunta seria: os principais filmes distópicos Apocalipse são estadunidenses, e O Fim do Mundo é sempre nos Estados Unidos e a sua forma de vida. É uma curiosidade, seria uma maneira implícita de implicar Estados Unidos como o centro do mundo? Que legal. Adorei. Curiosamente, eu acabei de escrever um texto que vai ser publicado ainda, eu compartilho com vocês. Eu adoro as distopias. Enfim, a gente está vivendo uma de um jeito meio maluco, mas um pouco antes dessa doideira acontecer, eu estava escrevendo sobre um filme distópico chinês, que está na Netflix, inclusive, para quem tiver interesse, chama Terra Deriva. E é um filme desses apocalípticos, o mundo vai acabar, enfim, a Terra está se expandindo, o Sol está se expandindo e vai engolir todo o sistema solar, então a solução encontrada foi levar a Terra para um outro sistema solar, buscar uma outra estrela, e aí constroem foguetes propulsores que vão levar a Terra como se fosse uma nave. E é um filme chinês, e é muito interessante a sua pergunta, Sofia, porque assim, se implica ou não, e se isso é de propósito, essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? E que fazem para a gente. Se vocês tentarem fazer uma pesquisa assim, se preparem para responder esse tipo de pergunta, porque as pessoas falam, mas você está falando então que esses filmes foram pensados. Não tem como saber se eles foram pensados, não tem como saber se foi de propósito para falar. Eu, como pesquisador, eu posso tentar ir atrás, né? Você também, a gente pode ir, tentar entrevistar pessoas, tentar levantar material se as pessoas escreveram coisas antes que digam alguma coisa nesse sentido ou não. Agora, o efeito dos filmes a gente também pode pesquisar. Então, assim, se foi implicitamente para a gente pensar isso, a gente talvez não saiba, mas Independence Day, por exemplo, né, não sei se vocês lembram, o primeiro, que agora teve um mais recente, mas aquele lá de 94, se não me engano, o discurso do presidente dos Estados Unidos era relacionando o futuro da humanidade, né, de todos os seres humanos, com a independência dos Estados Unidos. Então, nesse 4 de julho, a gente vai fazer esses alienígenas embora do mundo. Então, você está vinculando diretamente a relação do futuro do mundo com a relação do futuro dos Estados Unidos. Se as pessoas vão entender ou não, se foi de propósito ou não, isso a gente daí pode discutir, mas se o Derek ali estava pensando em termos de Star Wars, será que
alguém não pensaria em termos do Independence Day? Tudo isso para falar assim, a China começa a fazer filmes de ficção científica agora também, filmes grandes, mas tem todo para quem gosta de ficção científica, por exemplo, tem alguns livros muito interessantes. Eu até escrevi recente uma matéria que eu publiquei no Nexo, compartilhando 5 leituras que eu tinha feito recente sobre China, para quem quer conhecer um pouco mais da cultura e tudo mais da China. Um deles é uma trilogia muito interessante que chama O Problema dos Três Corpos, em português. Tem em português e a tradução para o inglês foi super premiada também, que é o Liu Cixin, que é o cara que escreve essa trilogia. E também fala de um futuro distópico, tem toda uma... É super interessante. Tem um texto do Stephen Waltz recentes falando sobre relações internacionais ali dentro, dá muita coisa para analisar. Esse filme que eu estou indicando, o Terra Deriva, ele é baseado também numa obra do Liu Cixin. E aí é isso, a China que salva o mundo. Vários textos, vocês derem um Google aí, vocês vão achar vários, em grandes veículos, falando, inclusive, é super patriótico, tem bandeira da China em tudo quanto é lado. Eu já fiz essa apresentação, eu sempre mostro isso. Em todos os filmes dos Estados Unidos tem bandeira dos Estados Unidos em tudo quanto é lado, mas de repente a gente se acostumou com isso, né? Então tá lá, o Bruce Willis, quando ele vai salvar o mundo no Armageddon, ele tá com a bandeira, ele tá com a NASA e a bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, mas quando é a bandeira da China, nos chama a atenção, porque a gente, de repente, não está acostumado. Então, é muito boa essa pergunta e é isso, é legal acompanhar. Eu gosto pessoalmente, acho divertido ver essas coisas mas eu até confesso para vocês aqui, assim, eu comecei a escrever em janeiro esse texto que eu escrevi sobre ficção científica da China e tal. Então, para escrever esse texto, eu passei um mês só vendo filme de apocalipse, assim. Eu comecei no final de janeiro, então fevereiro inteiro. Acaba fevereiro, começa a pandemia. Eu tava assim, meu Deus, vai acabar o mundo mesmo, assim. Então eu tenho que sempre tomar cuidado, os momentos em que vê, né? Tem que estar bem para ver essas coisas. Mas ótima pergunta. Obrigado. Depois vejam o Terra Deriva e veja a sensação que te passa, essa ideia de centro do mundo, do país que salva. Pense também ali como se conduz o salvamento do mundo, que também dá para fazer essas análises, assim, sabe? Se ele é com liderança da China, mas vê lá, depois qualquer coisa me escreve. Eu adoraria saber a opinião de vocês. Obrigado pela pergunta. Ok, muito obrigada, professor. A próxima pergunta é: o senhor poderia comentar sobre o papel dos institutos Confúcio como instrumento da diplomacia cultural chinesa? Sim, com certeza. Adorei a pergunta, José Paulo Silva Ferreira. A minha dissertação minha dissertação foi sobre a diplomacia cultural da China e eu analisei ali o caso dos institutos Confúcio, dos veículos de mídia e do cinema. Então, depois, se tiverem curiosidade, tá disponível lá no repositório da UNB, é só acessar. E eu publiquei um artigo junto com a minha orientadora na Revista Brasileira de Política Internacional, na RBPI, que é um resumão dessa análise com um foco mais, inclusive, no Instituto Confúcio. Então, os Institutos Confúcio ele é um instrumento tipo de diplomacia cultural. Foi feito por todos os países que fizeram um empenho em diplomacia cultural. Então, ele se baseia, inclusive, no o modelo mais próximo dele, segundo a literatura, inclusive parece que de propósito mesmo, foi o modelo do Goethe. Assim, houve uma análise para ver qual seria o modelo mais interessante para a China. Mas diferente tanto do Goethe, quanto do Cervantes, quanto da Aliança Francesa, quanto do British Council, que são alguns dos exemplos, os Institutos Confúcio eles ficam dentro das universidades. Vocês bem sabem, desde o ano passado, o Instituto Confúcio mais recente está aí na Federal de Goiás, e a gente tem 11 Institutos Confúcio no Brasil, cada um dentro sempre de universidade. Além do Instituto Confúcio, a gente tem as salas de aula Confúcio, são 4 no país, se não me engano, ou 3, enfim. Mas as salas de aula, elas ficam fora das universidades e elas são voltadas, originalmente, elas são voltadas para crianças e jovens. O Instituto Confúcio seria para jovens adultos. Mas isso também não é tão fixo assim e tal. Os Institutos Confúcio, o primeiro Instituto Confúcio que surge é em 2004, e hoje eles já são mais de 1.000
e 500 instituições do Instituto Confúcio no mundo, então são mais de 500 institutos Confúcio, e se somar com as salas de aula, dá muito mais de 1.000, 1.300, faz tempo que eu não mexo com os dados, mas eles passam, então, tanto a Aliança Francesa, a Aliança Francesa é o único outro instituto que tem mais de 1.000 instituições, mas a Aliança Francesa tem 120 anos, o Instituto Confúcio tem 16. E os Institutos Confúcio estão em 140 e tantos países e regiões do mundo. Eles falam países e regiões porque tem um Instituto Confúcio, por exemplo, da União Europeia, tem os Institutos Confúcio da América Latina e Caribe, então, só a Aliança Francesa e o British Council estão em mais de 100 países. Então, a Aliança Francesa tem 120 anos, o British Council tem mais de 80, os Institutos Confúcio tem 16. Então, assim, esse crescimento muito acelerado, o fato de estar dentro da universidade, gerou... E esse próprio momento que a gente está vivendo, em que a China e os Estados Unidos batalham por essa liderança global e tudo mais, essa ideia de guerra comercial, levou a uma série de discussões. Desde 2012, começou a acontecer um processo de fechamento de alguns institutos Confúcio. Não sei se vocês estão familiarizados com essa literatura, já pesquisam isso. Fecharam alguns institutos Confúcio nos Estados Unidos, 2 no começo nos Estados Unidos, fecharam alguns outros, um no Japão, se não me engano, e tal. E alguns deles foi por uma reclamação de que estava havendo uma ingerência ali dos institutos Confúcio nas pesquisas universitárias e tal. Isso é sempre muito debatido nos Estados Unidos, principalmente, em alguns países ocidentais. Há alguns casos, claro, em que aconteceram talvez uma mão pesada ali, uma ingerência. Tem um caso que é sempre mencionado na literatura, que é o incidente de Braga, que se diz que era num evento que estava tendo lá em Braga, e quem patrocinava o evento acadêmico era um dos institutos de Taiwan. E aí, quando a diretora dos Institutos Confúcio geral do mundo, por acaso, ela estava lá no dia, e ela pega o panfleto do evento e vê o nome de Taiwan, assinado como Taiwan, como se fosse um lugar separado da China, e ela manda rasgar página por página dos panfletos. E aí o pessoal, é uma violação da liberdade acadêmica e tudo mais. Mas, assim, mesmo pesquisadores norte-americanos dizem que no universo de mais de 500 institutos Confúcio, mais de 1.000 e tantas instituições, essa meia dúzia de casos anedóticos não seria o suficiente para a gente falar que há um problema e tudo mais. Mas é um debate que ainda está acontecendo. Agora, por conta desse novo momento de guerra, nova Guerra Fria, enfim, depende do termo que a gente quiser usar, começou um novo processo de fechamento. Então, mais alguns institutos Confúcio fecharam nos Estados Unidos, e desde um mês, né, há um mês mais ou menos, passou uma nova legislação que os institutos Confúcio têm que se registrar como missão estrangeira. Então, eles são tão missão estrangeira quanto o departamento, né, como um embaixador. Então, eles não são mais como um instituto cultural, o que também é uma mudança aí de legislação e tudo mais. Então, tem um debate para se fazer, é um tema apaixonante, tem muita coisa legal, e se tiverem interesse depois, qualquer coisa, José Paulo, me escreve, eu também te passo esses textos que eu te falei, enfim. E aí seguimos em contato, mas ótimo que vocês têm curiosidade. Ok. A próxima pergunta é: o movimento social organizado pacificamente é a via recomendada para jovens que vivem em países com governos autoritários? Desculpa. Tá escrito aqui, peraí. Luciana Carvalho Garcia, ótima pergunta. Dá para debater termo por termo da tua pergunta, assim, inclusive o que é governo autoritário, de qual lugar que você está pensando, inclusive. Eu não sei, assim, se você está pensando em Hong Kong, o próprio pessoal, como eu destaquei nas notícias finais ali, o próprio pessoal, a primeira reação depois dessa nova lei de segurança nacional se desmobilizou, inclusive, diz, vai virar uma perseguição e tal, mas um mês depois eles se mobilizaram de novo e começaram a ir, só que ao mesmo tempo vetou. Então, assim, o processo aconteceu, entendeu? O Occupy. Tanto o escolarismo como depois o Occupy. Hong Kong é um país, né, é um país autoritário que você está pensando, ou a China é. Então, assim, e por exemplo, eu até estava falando antes com a Maria Luísa sobre a Rosana Pinheiro Machado. A Rosana Pinheiro Machado é uma professora que tem pesquisa sobre China, e ela
Inclusive vai ter um café filosófico com ela agora, uma segunda edição, depois eu posso passar a referência, que é sempre televisionado pelo YouTube, mas no último café filosófico que ela fez, ela fala inclusive da quantidade de protestos que existe na China. Então a gente não fica sabendo tanto, mas assim, há muitos protestos na China acontecendo o tempo todo. Então, assim, eu sempre falo, se a tua pergunta é para isso, você não estava falando de outro país, porque pode ser também governo autoritário nesse momento, são vários, em vários lugares, perto, longe, enfim, várias coisas para a gente pensar, mas se você está pensando na China, no caso do Joshua, tem muita coisa aí para a gente debater, muita coisa, assim, interessante, sabe? Agora, se havia ou não, eu não sei, ali no filme, por isso que eu deixei aquela imagem no final, eles falando, foi um desperdício ou é o futuro? Assim, de fato, eu não sei, aqui nesse momento eu estou no meu papel de acadêmico e enquanto acadêmico é tentar entender, eles conseguiram alguns processos de avanço, na perspectiva deles, inclusive. Então, a lei de educação era uma violação, na percepção do escolarismo, era uma violação da independência e da autonomia, eles conseguiram o primeiro passo atrás. Então, talvez mostre que se organizar pacificamente, segundo o próprio Joshua, é um caminho. Agora, mas ótima pergunta. Se você descobrir a resposta, me manda um e-mail e me conta. Sim, e essa série de protestos também, apesar do Joshua ter sido barrado, levou à eleição do Nathan, Exato. né? O Nathan foi eleito esse ano, eu acompanho pelo Twitter, eles são muito engajados por lá. Então, é uma mobilização que deu certo, porque, inclusive, causou uma comoção popular, todo mundo ficou sabendo. Então, é legal por isso também. Outra pergunta foi, você acha possível que daqui a alguns anos haja uma implosão na China, uma revolta por conta desse cercamento da liberdade? Ótima pergunta, Marcelo. Adoro o exercício de futurologia. Não sei te dizer, assim, por exemplo, tem debates. A China é um tema muito, muito maluco de se estudar, e quem gosta, eu de verdade aconselho, comece a pesquisar, é uma coisa muito apaixonante. Tem até uma rede que a gente faz, que eu e a Laura, que eu até mencionei antes, ela que me convidou, inclusive, eu estou participando, é uma turma que se juntou para discutir China, chama Observa a China, eles estão fazendo uns encontros que, inclusive, amanhã tem um, todos os sábados e segundas, e eles estão juntando gente que morou na China, gente que trabalha com China profissionalmente, então trabalha com comércio exterior, por exemplo, e faz importação e exportação à China. Gente que trabalha, sei lá, com petróleo e tem grandes empresas na China, tal, até gente que estuda, por exemplo, confucionismo e tudo mais. E isso é uma coisa que dá para a gente ficar pensando, será que essa vontade por mais liberdade é uma coisa universal? Assim, eu não estou falando que não é, tá? Eu estudei exatamente com os mesmos textos que vocês, assim, a gente estudou pelos mesmos textos, mas isso aconteceu em todas as partes? O Liu Cixin, que é esse escritor de ficção científica que eu mencionei, saiu publicado no New Yorker um perfil dele interessantíssimo. Assim. Ele vai visitar os Estados Unidos para receber o prêmio pelo problema dos três corpos, que inclusive é elogiado pelo Obama, pelo Mark Zuckerberg, pelo cara que escreveu o Guerra dos Tronos e tudo mais. E ele está nos Estados Unidos para receber esse prêmio e ele vai ser entrevistado por essa repórter do New Yorker, que é uma chinesa que se mudou para os Estados Unidos na época da Revolução Cultural. Então ela está há mais de 30 anos, porque ela falou, eu não tinha mais lugar na China, eu fui embora. Então já tem um antagonismo ali entre os dois, porque ela trata ele como um alienado, enfim, comprado, enfim, sofreu lavagem cerebral, essa tensão está sempre presente na conversa deles. E aí ela vai conversando e falando assim, como um político que tem no teu livro, porque assim, o problema dos três corpos mostra uma guerra meio de todo contra todos, dá para fazer uma análise realista das relações internacionais interessantíssima, e ela pergunta se isso é real, se esses alienígenas que chegam e ameaçam a humanidade é uma referência aos Estados Unidos, e ele fala, gente, eu escrevi um livro de ficção científica, nada é real, e ele fica desconversando, e ela fica pressionando, até tem uma coisa meio... ela fala que eles estão bebendo em algum momento, e ele começa a beber um pouco mais, ele perde um pouco
sai da defensiva, alguma coisa meio assim. E aí ele fala para ela, eu estou parafraseando, então pode ser que eu esteja errado também, mas ele fala meio para ela assim: a China, nesse momento, tem o governo que ela precisa ter. Ele falando, hein? Não sou eu, ele falando. Porque é um país muito grande, com muita gente, e se tivesse um outro governo, não ia dar conta de resolver os problemas. Ela, na hora, olha para ele, que era o que ela estava querendo que ele fizesse uma fala assim, ela olha para ele, e ele, na cara dela, percebe que ela tá o que ela vai falar, isso tudo na opinião dela, ela que escreve, e ela vira para ele e fala assim: será que você não sofreu uma lavagem cerebral do teu governo? E aí ele olha para ela e diz assim: quem disse que não foi você que sofreu uma lavagem cerebral dos Estados Unidos? E eu acho isso muito interessante para a gente pensar. Eu pensar enquanto acadêmicos e acadêmicas de relações internacionais ou pesquisadores de ciência política, porque assim, isso é muito interessante. Quem disse que quem está certo? Eu tenho minha opinião, vocês podem ter a opinião de vocês, nesse caso de estar certo ou errado, isso não é o que eu estou querendo falar aqui, mas assim, olha que maluco. Quem disse que é isso, que eles estão brigando por mais liberdade? Quem disse que liberdade é um valor importante ou não? O Joshua fala isso, né? Que ele está brigando para que todos sejam livres, mas lá em Hong Kong, quem disse que. Então, assim, eu não sei, é muito importante pesquisar, e tem que fazer pesquisa, e não pode também aceitar o contrário, sabe? Como dado. Não, porque eles têm uma ideia confucional, né? O Confúcio falava no coletivo, mas será que ainda é assim? Vamos lá pesquisar. Então, eu não estou falando que não é, e não estou falando que quem sofreu lavagem cerebral, eu não sei. Eu queria mais era propor colocar isso em dúvida, sabe? Em debate, na verdade, não em dúvida, porque é isso. Quem disse que eles querem, quem disse que eles não querem? A gente está vendo protesto para que isso acabe, ou para que tenha mais liberdade, ou para o governo seja um governo democrático, democraticamente eleito. A eleição na China. A eleição na China, alguns cargos são votados, então tem todo. É um mundo todo muito maluco, assim. E eu comecei a falar do Observa China, porque quando você entra no site deles, eles têm uma frase do embaixador, foi embaixador há muito tempo na China, que é o embaixador Marcos Caramuru. E ele tem uma frase que toda vez, eu sempre lembro muito disso, que a China é um vício. Assim. Depois você começa a estudar a China, você não consegue parar mais, porque é um mundo muito legal, muito louco, muito maluco, muito diferente. Então, vale a pena conhecer, assim, e pesquisar, e tentar entender se essas ideias são, de fato, universais. Essa ideia de direitos humanos, direitos universais, são universais, não são universais? A gente precisa questionar isso, assim, como pesquisador, né, e pesquisadoras, para tentar abrir a cabeça e conseguir analisar as coisas sem levar as nossas ideias. Eu não estou falando que foi você que fez isso, não, viu, Marcelo? Eu não quis dizer que você está pensando, tá indo com. Eu tô falando que a gente faz isso, eu faço como pesquisador o tempo todo, sabe? E a gente tem sempre que se policiar em qualquer tema, na verdade, que a gente esteja pesquisando para dar esse passo atrás, assim. O Joshua não, e nem o diretor, né? O Joshua subia no palco e falava, agora é guerra total. O diretor colocou no título, sem nem pensar, Teenager versus Superpower, estava muito claro ali. E ele não entrevistou ninguém que era contrário ao Joshua, então ele tomou lado. Porque é um filme para isso, para tomar lado. O Joshua estava tomando lado. Agora, a gente, como pesquisador e pesquisadora, não precisa tomar lado a priori. A gente tem que ir calma, estudar, ler e tudo mais. Obrigado. Sim, como o senhor disse, Hong Kong é realmente bem singular, justamente por causa do seu sistema. Então, muitos desses jovens, eles não, eles são acostumados a viver em Hong Kong, que é mais capitalista. Então, eles estão acostumados com ideais mais capitalistas, nessa forma de viver de um mundo e dois sistemas, e se acostumaram com esse estilo de vida. E quando eles veem toda essa forma de vida que eles já conhecem sendo ameaçadas pelo governo chinês, isso é realmente muito desesperador para os jovens. Mas, ao mesmo tempo, tem o Weibo, que é uma rede social da China, e a gente pode ver jovens que são chineses, atores famosos chineses, repudiando todos esses protestos de Hong Kong. Então, é uma pluralidade de ideias muito forte que tem na China, e que é muito complexo também, se a gente for parar para analisar. Uhum. A próxima pergunta foi feita, a diplomacia de ping-pong entre China e Estados Unidos foi, nos anos 70, uma leve aproximação entre as nações na década. Em 84, houve a Declaração Sino-Britânica,
Você acha que há um link entre esses dois acontecimentos? Que legal. Ué, dá para fazer essa análise ou investigar, Sofia. Ótima ideia. Inclusive, ó, tá aí um tema, se estiver procurando um tema de PIBIC, de TCC, é, é muito legal isso tudo, assim. Inclusive, eu tenho estudado muito da história da China há um tempo e tudo mais, e a própria ideia da diplomacia do ping-pong é genial, né? Inclusive, se eu falar diplomacia do ping-pong, você pensa em quê? Eu penso na hora do Tom Hanks no Forrest Gump, eu não sei se todo mundo, o que mostra de novo a força do cinema, né? Mas assim, essa ideia da diplomacia do ping-pong ela é interessante de pensar o esporte, na verdade, ali no caso, mas essa ideia de valores que são considerados, dentro de uma ideia mais tradicional de política internacional, de relações internacionais, uma coisa secundária, né? Então, a ideia de high politics no alto e os low politics, né, embaixo, que seria cultura, esporte, essas coisas são vistas como secundárias, mas que ali, no caso, foi usado de um jeito muito interessante para aproximar a China dos Estados Unidos, que estavam sem relações diplomáticas oficiais, né, desde a Revolução, né, de que o Partido Comunista da China chega ao poder em 49. E há muitos debates sobre isso, assim, tem todo uma fala de que o Zhou Enlai, que era quem estava cuidando mais dessa parte de política e tudo mais, articulando essas questões, era no governo do Mao Zedong, e o Zhou Enlai já tinha deixado alguns canais, né, os back channels, que se fala em diplomacia, então já havia um diálogo informal entre Estados Unidos e China, e aí tem até análises que a própria diplomacia do ping-pong foi meio ensaiada, assim, tem toda a historinha, né, o jogador de ping-pong, eu não sei se você sabe, esses dias também lendo por alguma coisa, o jogador de ping-pong dos Estados Unidos, ele perde a carona dele, né? Então o ônibus dos Estados Unidos tira embora, e aí ele pega e entra no ônibus da China. E aí o cara, todo mundo fica meio olhando, eles não tinham relações, não conversavam, assim. E aí o campeão do ping-pong da China vai lá e senta do lado do campeão do ping-pong dos Estados Unidos, e eles começam a bater papo, e eles combinam um encontro, enfim, mas ninguém sabe o que é lendo, o que não é lendo, o que foi ensaiado, o que não foi. De fato, o que acontece é que há um começo de uma aproximação aí. É, o Kissinger, por exemplo, no Sobre a China, fala, no livro Sobre a China, ele fala até que é isso, era para balancear também, já havia um afastamento entre China e União Soviética, enfim, dá para fazer essas análises. O caso da Grã-Bretanha, as análises principais que se faz, são feitas, são no sentido de isso. Estava chegando próximo do momento de devolver a Hong Kong. Então tem até um dos livros, eu já não lembro qual deles, que fala assim, essa ideia do elefante, né, do elefante na sala, mas ele só vira um elefante se você fala dele. Então, se você não falar do problema, ele não existe. Então, tava tanto os chineses quanto os britânicos nesse, não, vamos deixar para lá. E aí, quando começa a chegar muito próximo a esse momento. Mas desde a década de 70, quando a China começa a participar, vocês devem se lembrar também, a China no Conselho de Segurança era Taiwan, não era a República Popular da China. Quando a República Popular da China entra, de fato, no Conselho de Segurança e tal, há todo esse processo de aproximação com os Estados Unidos e tudo mais, uma das falas, inclusive na ONU, é falando, olha, a gente quer deixar muito claro que o caso de Hong Kong e o caso de Macau e tudo mais, que também é um outro exemplo, são problemas domésticos chineses. Eles são colônias, ainda eram naquele momento colônias decorrentes do momento de imperialismo, advindos de tratados desiguais. Então, o Hong Kong será resolvido conforme a vontade da China, a autodeterminação dos povos e tudo mais. Então, assim, já havia uma percepção da Grã-Bretanha naquele momento, foi lido dessa forma, que assim, não vai dar para deixar passando assim, a gente vai ter que tratar do tema. E daí tem tudo o que eu falei ali, tem algumas análises que a Thatcher e a Grã-Bretanha estavam se sentindo muito poderoso, né, muito poderosos por causa da vitória da Guerra das Malvinas, enfim, tem algumas análises para ser feitas. Mas esse link que você disse pode ser uma coisa interessante para se fazer, dar um baita trabalho, né, uma baita pesquisa. Mas obrigado pela pergunta.
Ok, agora a gente está indo para a nossa última pergunta, que é: professor, você acredita que um movimento similar ao do Joshua, porém no Brasil, teria que lidar com uma repressão policial mais violenta, igualmente violenta ou mais amena? Ai, ótima pergunta, Ana Laura. Eu não sei te responder, assim, eu confesso que eu não sei. E o que você acha? Qual que é a tua percepção? Compartilha comigo aí, eu não sei. A gente está vivendo um tempo maluco também, né? Então, enfim, a gente viu um processo similar. Então, vou falar do passado, não vou falar do futuro, assim, porque é um exercício que o tempo, né? Mas a gente viveu um processo semelhante com o retratado no filme, bem semelhante, com várias coisas muito parecidas. A questão do uso das redes sociais, esse descolamento entre o estamento tradicional, né? Eu não sei se vocês lembram tão claramente assim, né? Em 2003, por exemplo, nos protestos ali, enfim, as jornadas de junho, tem um monte de coisa para analisar aí. Nem quero me meter nessa confusão, porque não dá para falar rápido de coisa complicada. Mas uma das análises iniciais era meio parecido com o do Joshua ali, sabe? O pau quebrando na rua, a galera combinando 1.500 coisas. O pessoal ia assistir o Jornal Nacional de noite, a galera não sabia nem o que tinha acontecido na rua, porque a galera não estava entendendo. A galera ia me perguntar qual que é o nome, igual o cara perguntou pro Joshua. Então, assim, esse descolamento foi uma coisa que aconteceu em todos os lugares. Essa potência das redes sociais começou a surgir naquele momento também, com mais clareza em todos os lugares do mundo. Em vários lugares do mundo também, a Primavera Árabe tinha acontecido recente, tudo mais. A resposta naquele momento, em junho de 2013 também foi muito violenta, no caso brasileiro, né? Então a gente tem o caso de jornalistas que perderam visão. Então, assim, a gente teve uma resposta muito violenta e que também, assim como no Occupy, no Umbrella Movement, geraram um aumento dos protestos. A gente também teve um processo de uma lei antiterrorismo aí, enfim, eu não me lembro o nome agora da nossa lei nacional, que também daí mais próximo da época das Copas, né, da Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais. Então, assim, também há algumas análises por aí que levantam esse ponto em comum, né? Mas, assim, no futuro, nesse momento que a gente está vivendo, eu de verdade não sei te dizer. E a gente está passando por um processo que está todo mundo trancado em casa ainda, né? Na teoria, tirando em alguns lugares que a galera está indo pro bar beber cerveja, mas quem não pensa assim está em casa ainda se protegendo. Então a gente não está vendo também esse momento de mobilização social na rua. Talvez aconteça em breve ou não, então assim, a gente vai ver. Eu, de verdade, eu sempre torço para que seja menos violento, né? Porque eu já fui muito, eu morava em São Paulo e eu fiz faculdade em São Paulo e aí, enfim, bomba de gás lacrimogêneo não é uma coisa divertida, então quanto menos, melhor. Mas vai só esperando para ver. Mas obrigado pela pergunta, eu gostei da tua preocupação, adoraria presencialmente ouvir, né, essas coisas, seria divertido esse bate-papo, porque é uma dúvida que eu tenho também. Obrigado. Bom, professora, essa foi a nossa última pergunta. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença. Foi ótimo poder conversar sobre China, é um assunto que muitos aqui gostam muito, inclusive eu amo esse assunto. E é sempre um prazer, sério. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Só lembrando, pessoal, de não confirmar sua presença aqui no evento pelo link para a gente poder mandar seu certificado. E é isso, gente. Muito obrigada pelo mais um dia e o último dia do Cine RI. Muito obrigada, gente. Obrigado, viu? Parabéns pelo evento maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada Obrigado. mesmo. Tchau, tchau.